O vídeo de hoje era para ser outra ideia, outro tema, outro assunto, mas, cara, eu acabei de sair de uma reunião com um cliente, na verdade nem é um cliente nosso ainda, é um possível cliente. Isso me fez pensar algumas coisas e eu falei, eu preciso trazer isso para o canal e falar um pouco sobre esse outro lado nosso como os França, que é esse lado empreendedor, esse lado de casal sócio de uma produtora que está aprendendo constantemente a ser empresário, a ser empreendedor, passando por desafios, passando por dificuldades. Quis trazer esse tema porque, quem sabe, eu posso ajudar outras pessoas que também são fotógrafos, também são empresários de outras áreas, mas que são do ramo criativo e sabem e sentem na pele o que é o desafio de você empreender na área criativa, o desafio de você empreender em um negócio onde você não tem uma base, você não teve um background de 30 anos de uma família construindo aquilo, ou você não tem um background de um sócio que tem muita experiência. Não, a gente começou do zero, a gente começou do nada, a gente começou fazendo por paixão e continuamos fazendo por paixão. E é isso que eu queria falar nesse vídeo. E uma frase que me marcou muito, uma vez um livro que eu li, A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, para você trabalhar mais do que o que as pessoas te pagam para fazer, e em breve você vai estar ganhando mais do que as pessoas te pagaram para fazer. E isso é uma realidade tão forte, essa frase me impactou tanto. Só vou trocar a bateria. Faz muito sentido quando você está vivendo o dia a dia, principalmente para nós criativos. A gente é sempre movido pela paixão, sempre movido pela inspiração, pela criatividade, pela arte. E no fim, o negócio, o business do negócio, ele acaba entrando como uma parte secundária da tua empresa, uma parte secundária que você vai destinar energia, atenção, e a gente é muito coração naquilo que a gente faz. A gente vê claramente que no início da produtora, a gente sempre fez a mais, a gente sempre entregou a mais, não porque a gente queria mostrar para o cliente que a gente tinha potencial, ou não porque a gente queria se aparecer, não era porque a gente queria fidelizar o cliente, jamais, a gente nunca passou isso pela nossa cabeça. O único motivo pelo qual a gente sempre fez a mais do que a gente foi contratado para fazer é porque a gente ama fazer aquilo que a gente faz. A gente ama entregar um trabalho completo, e muitas vezes o trabalho completo, nem todo cliente tem dinheiro para pagar tudo aquilo que você tem para oferecer, principalmente se você sabe cobrar por aquilo que você faz. E o trabalho artístico, ele precisa ser um trabalho de valor agregado, ele tem muito valor. O nosso repertório, quem a gente é, o que a gente pensa, o que a gente vê, as nossas histórias, tudo isso a gente carrega em uma obra, tudo isso a gente carrega em uma foto, em um vídeo. E quanto custa uma memória sua? Quanto custa a sua vida? Quanto custa as suas horas destinadas fazendo um trabalho manual? Quanto custa o seu repertório que você adquiriu ao longo de anos? Você provavelmente não tem esse preço na ponta da língua. Por isso que é difícil a gente precificar a nossa arte, por isso que é difícil a gente precificar o nosso trabalho. E ainda que a gente precifique, nunca vai chegar no preço ou no valor, enfim, que vá pagar realmente aquilo que a gente está entregando. E por isso a gente sempre está fazendo a mais. E não é só no sentido conceitual, subjetivo do assunto, mas é no sentido literal também. A gente sempre está entregando fotos a mais, a gente sempre está entregando vídeos a mais, um formato a mais, uma dimensão a mais, uma cena a mais, uma hora a mais de trabalho. A gente sempre está fazendo a mais. E isso é muito incrível quando você entende que quando você faz a mais, não porque você quer fidelizar, não porque você quer se aparecer e não por nada de negócio, e porque você ama aquilo que você está fazendo, aquilo que você está entregando, tem tanto valor para você e é quase que uma existência para você fazer aquilo, tudo muda, faz muito mais sentido, e aí sim você começa a receber mais do que o que você realmente entrega. No começo, para mim, era um esforço muito maior fazer fotos como eu faço hoje, fazer filmes como eu faço hoje, entregar tudo aquilo que eu entrego hoje para os meus clientes. E hoje não é tão esforço assim, é natural para mim. É o que eu faço, é o que eu vivo todos os dias há muitos anos. Então não é uma coisa mais que eu gasto tanta energia pensando.
E por não ser uma coisa que eu gasto tanto energia pensando tanto quanto eu pensava, e muitas vezes até não destinado a vídeo, muitas vezes o assunto nem é vídeo, nem é foto, como foi esse caso da reunião, e por isso que eu tô vindo aqui hoje falar. A gente fez uma reunião e a última coisa que a gente falou foi sobre filme e foi sobre foto. A gente não falou sobre demanda, a gente não falou sobre entrega, era uma primeira reunião para entender o projeto do cliente. E tudo que a gente falou foi sobre visão de mundo, visão de mercado, visão estratégica, tudo aquilo que a gente não aprende em nenhuma faculdade, tudo aquilo que a gente aprendeu vivendo, tudo aquilo que a gente aprendeu fazendo. Existem coisas que você só vai aprender na vida fazendo. É lógico que se você faz um curso, você faz uma mentoria, você aprende algo com alguém, você corta alguns caminhos, você corta alguns processos, você dá um passo à frente mais rápido. Só que esse passo à frente mais rápido que você está dando e cortando todo o processo, todo o tempo, o caminho, todo o processo, você está perdendo de aprender coisas que não são daquilo que você está buscando aprender. Eu sempre busquei aprender sobre fotografia, não pesquisando sobre técnicas de fotografia ou sobre como trabalhar com a luz ou sobre qual câmera era a melhor câmera. Não, eu sempre pesquisei sobre como eu podia enxergar melhor aquilo que eu estava vivendo, como eu podia trazer um olhar diferente para a minha vida, como eu podia desenvolver o meu olhar artístico, como eu podia desenvolver minha sensibilidade, o que despertava sentimentos em mim, o que eu percebia de padrão que me chamava atenção e que eu pudesse transmitir aquilo através de um olhar totalmente artístico. Então essas coisas sim, e esse processo de aprendizagem, de busca profunda, fez com que eu aprendesse muitas outras coisas. Hoje eu posso dizer, depois dessa reunião, que eu sei muito mais coisa do que eu imagino saber. E é muito legal isso, porque essa é uma reunião que a gente entregou a mais do que a gente foi contratado, e nem fomos contratados, mas a gente fez a mais do que estava no briefing. A gente simplesmente poderia ter perguntado: oi, prazer, como é o seu nome? Qual é a sua empresa? Qual é o seu negócio? E o que você precisa de vídeo? O que você precisa de foto? E simplesmente ir embora e acabou. E o cliente ia ser só mais um para mim, a gente só ia ser mais uma produtora para ele, mas não, a gente entregou muito mais, a gente entregou uma visão. Ele veio com uma necessidade, ele veio com um problema, ele veio com as suas dificuldades, ele se abriu para a gente, ele trouxe as suas questões, as suas limitações, e a gente, com todo o nosso repertório, nossa expertise, o nosso know-how, a gente trouxe a nossa visão de mercado, aquilo que a gente domina fazer, aquilo que a gente entende e aquilo que a gente acredita que pode agregar valor para a marca dele, para a empresa dele. E agora a gente está entrando num processo não só de construir filmes e fotos com arte e sensibilidade, como a gente sempre fez. A gente está entrando num processo de entender os outros processos da empresa e fazer com que o olhar artístico também esteja presente dentro de uma estratégia de marca, dentro de uma estratégia de distribuição nas redes sociais. Então o nosso trabalho está ganhando um braço, está ganhando uma abrangência muito maior dentro das empresas, dentro das marcas. E eu estou fazendo esse vídeo justamente para documentar, para trazer para vocês um pouco dessa visão de mercado diferente e quem sabe dar um insight para vocês não resolverem somente o problema que o cliente te contratou para resolver. Sempre tem algo a mais que você consegue trazer para ele de expertise, de repertório. Busque ter repertório também. Busque conversar com pessoas diferentes, busque sobre assuntos diferentes. Isso só vai agregar no seu negócio, só vai agregar na sua marca, só vai agregar valor para quem você é. E vai te tornar uma pessoa muito melhor. Você vai ver que você vai conseguir conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, simplesmente porque você pesquisa sobre assuntos diferentes, porque você está aberto para descobrir coisas novas e porque você não está resolvendo somente o problema que estão te pedindo para resolver, ou você não está entregando somente aquilo que esperam que você entregue. Você está entregando sempre além, sempre a mais, está se apaixonando pelo processo de fazer. Acho que a paixão pelo processo de fazer é o que faz com que qualquer pessoa cresça muito mais e não rápido. Não é sobre velocidade de crescimento, é sobre consistência de crescimento, de forma robusta, de forma mais intensa, mais profunda. E isso é o que vai definir um profissional do futuro aí de sucesso, porque eu vejo que cada vez mais as produtoras não podem só resolver problema de filme e de foto, você tem que saber sobre muitos outros mercados. Tem vezes que você vai atuar na área de social media, por exemplo, você vai precisar entender como que distribui aquele conteúdo, e o teu cliente vai vir com essa demanda, ele vai vir com essa dúvida, com esse problema, e você, se você não souber falar para ele como solucionar aquilo,
ele vai procurar outra pessoa e ele não vai ver valor em você. E o que a gente tem percebido é que as marcas, elas querem cada vez mais centralizar a solução dos problemas delas em um profissional apenas, para que tenha unidade, para que tenha identidade e para que elas consigam conversar com uma pessoa só, diretamente. Elas querem saber das pessoas, elas não querem saber do atendimento, que vai para outro atendimento, que vai para outro setor, que vai para outro setor. Não, ela quer falar com a pessoa que resolve, ela quer falar com a pessoa que está lá clicando e criando para ela na íntegra mesmo, e como que aquela pessoa trabalha, como que aquela pessoa traz as percepções. Enfim, tem muita coisa que dá para falar sobre esse assunto. Eu poderia aqui ficar muito tempo falando, mas eu não tenho esse tempo todo, até porque eu tenho que resolver bastante coisa da empresa, e a Aurora acabou de dormir, então essa é a hora que sobra aí pra gente conseguir botar a casa em dia, botar a empresa em dia também e fazer tudo acontecer. Mas eu não queria deixar de vir aqui falar isso no canal, porque eu quero que esse canal seja um canal verdadeiro, um canal de quem eu sou de verdade, quem a gente é de verdade, e poder falar abertamente com vocês sobre qualquer assunto que eu acredito que pode agregar alguma coisa na vida de vocês, e eu tenho certeza que isso pode agregar na vida de vocês, e ficaria muito feliz se vocês deixassem aqui nos comentários qual foi a percepção de vocês sobre esse assunto, o que vocês acham, o que vocês pensam, ou sobre o que a gente pode conversar e trocar aqui também no canal, que vai ser muito rico essa troca. E é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo.